Irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 24. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos a Hebreus, capítulo 6, e leiamos desde o verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Vamos orar. Senhor, colocamos com reverência, humildade e dependência a Tua palavra lida nas Tuas próprias mãos. Quanto carecemos da iluminação do Teu bendito Espírito Santo. Concede-nos, Senhor, a devida luz, a devida prudência, a devida compreensão das passagens que lemos. Aguardamos do Senhor mesmo que nos ensine. Sabemos que jamais podemos ensinar uns aos outros no sentido de conhecer o Senhor, mas que cada um de nós seríamos ensinados pelo Senhor mesmo. Por isso, nessa confiança, apresentamos ao Senhor esse tempo de comunhão com a Tua palavra aberta, apresentamos nossas vidas e apresentamos esse ambiente no qual estamos. Guarda, Senhor, tudo isto e usa esse tempo para o louvor da glória da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, antes de entrarmos nos dois textos que lemos, nós ainda precisamos de algumas notas preliminares. A primeira delas, vamos à Epístola de Paulo aos Tessalonicenses,
como notas preliminares aos textos que lemos. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, e leiamos os versos 10 a 12. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. A carga dessa epístola é falar sobre a vinda do Senhor Jesus e o seu impacto no mundo. Enquanto 1 aos Tessalonicenses tem como carga a vinda do Senhor Jesus, o mesmo tema, mas o seu impacto para a igreja. Aí está a diferença entre as duas cartas e o foco delas. Se você ler com cuidado 1 aos Tessalonicenses, muito interessante, você vai observar que cada capítulo, 1, 2, 3, 4 e 5, de 1 aos Tessalonicenses, cada um deles termina com uma referência à vinda do Senhor Jesus. Muito interessante. Então você vai ver ali 5 aspectos da vinda do Senhor Jesus e seu impacto para a igreja. 1 aos Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses, nós temos 3 capítulos. A carta que está diante de nós. E nós veremos o mesmo tema, a vinda do Senhor Jesus, mas com uma diferença grande, o seu impacto para o mundo. Não que ele fale apenas sobre o seu impacto para o mundo nessa carta. O texto mesmo que lemos aponta um impacto para a igreja. Mas a ênfase de 2 aos Tessalonicenses é a vinda do Senhor e o impacto para o mundo. Então, para a igreja, na primeira carta, para o mundo, na segunda carta. Então vamos ler esses versículos de 10 a 12. Quando o nosso Senhor vier, para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que, vamos prestar muita atenção, para que o nosso Deus vos torne dignos, idôneos, compatíveis, adequados à sua vocação ou ao seu chamamento. Então há uma adequação necessária para esse grande dia vindouro. E por causa dessa adequação é que Paulo orava. E mais que orava, não cessava de orar. Como já lemos no verso 11. Esse grande guerreiro da oração, além de outras áreas, o apóstolo Paulo. Para que Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Aqui ele está falando de, vamos parar um pouquinho e chamar a atenção, caráter cristão. Então nós já temos uma primeira coisa importante. Paulo está falando que na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, ele vem para ser glorificado nos seus santos. Amém? Esse é um ponto então pacífico, será assim para todos nós, para que tenhamos bastante clareza do que nessas 2 noites já foi compartilhado conosco, e sejamos muito cuidadosos, prudentes nas interpretações, né? Quando falamos para uma multidão desse tamanho, sempre ocorre esse risco, sempre, de sermos mal interpretados, né? Ou ouvido não bem afinado para ouvir exatamente o que está sendo dito. Então eu gostaria de trazer de novo essas ênfases. Quando nosso Senhor Jesus vier, Ele será glorificado em todos os seus santos. Está muito claro aí na palavra. Agora, Paulo batalha em oração pelos Tessalonicenses e por todas as igrejas, nós sabemos, né? Há o que pesa sobre mim diariamente, ele escreve aos Coríntios, a preocupação com todas as igrejas, né? Esse era esse homem maravilhoso, transformado de um bravio touro selvagem, matador de cristãos, podemos assim dizer, mesmo que a sua consciência exigisse isso, a consciência religiosa, não é? Ele dizia que servia a Deus com consciência pura, mas tão enganado
um zelo tão sem entendimento, que ele então atuou da maneira como atuou, como Saulo de Tarso. O Senhor persegue literalmente esse vaso, encontra esse vaso, soberana e graciosamente, na estrada de Damasco, lança luz sobre ele, uma luz que só ele, uma luz que o alcançou, mais poderosa que a luz do meio-dia, falou ao coração dele com uma linguagem que nenhum dos que estavam ao redor dele entendeu, ou seja, algo destinado a esse homem chamado Saulo. Ele vai dizer então, ele apareceu a mim como um abortivo. Por isso eu nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Pois é esse mesmo homem que o nosso Senhor Jesus tornou, sem dúvida, o mais espiritual sobre a face da terra. Seja no nível de visão, seja no nível de revelação, é o único homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. E nós temos uma lista enorme sobre o que foi feito nesse vaso chamado Paulo. Então ele diz, eu não cesso de orar por vós. Ele não podia fazer nada diferente, porque era um homem consumido pelo chamamento celestial. Então, qual era a sua oração? Para que o nosso Deus vos torne dignos. Você vê, irmão, como temos falado nas outras noites, são palavras irrefutáveis, que fazem com que nós não possamos fazer assim. Sou salvo, sou justificado. É tão triste essa linguagem que às vezes ouvimos de alguns lábios. Eu creio que você já também ouviu. Tenho certeza da minha salvação. Estou garantido, eu creio no Senhor. Sei da experiência que eu tive com o Senhor. E seguem no seu extravio. Às vezes extravio moral, às vezes extravio inclusive ético, né? De outros níveis de conduta, tratando levianamente a graça de Deus. Ora, se formos coerentes com o Novo Testamento, Pedro vai nos dizer isso na sua segunda epístola, essa pessoa devia se examinar bem, para ver se realmente ela foi salva. Porque aqueles que foram salvos, não permanecem no pecado. Como viveremos, pois, no pecado, se para ele já morremos? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É o argumento de Paulo em Romanos 6. Então, que linguagem é essa? Que história é essa que ouvimos de alguns? Isso não tem o menor sentido. Acho que as pessoas precisavam ouvir o que Paulo escreveu para os Coríntios. 2 aos Coríntios 13, 4 e 5. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. E ele diz, se é que já não estáis reprovados. São palavras de Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 13. Então, essa linguagem não tem sentido para verdadeiros cristãos. Então, Paulo ora pela igreja de Tessalônica e diz, ele vem, e ele será glorificado em todos os verdadeiros santos, os que realmente são seus santos. E ele conhece, segundo Timóteo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Porque há muita profissão de fé espúria, falsa, sem realidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ele vem para ser glorificado nos verdadeiros santos. E mais que isso, olha que palavra bonita. Ele vem para ser admirado. Não é uma linda palavra? Admirado em todos os que creram. Ora, irmãos, nós não éramos mais que uma massa disforme, um aborto à beira do caminho. Na linguagem de Ezequiel 16. Mas ele nos lavou com água, nos cobriu com seu manto, colocou uma coroa sobre nossas cabeças e nos fez a sua amada. E agora, nesse dia que ele virá, ele será admirado naqueles que eram nada mais do que um aborto à beira do caminho. Admirado em todos os seus verdadeiros santos. Agora, qual a implicação disso? Se isso é simplesmente automático, pergunta, por que orar? Só necessário aguardar, nada mais. E quem sabe viver da melhor maneira que pudermos, cada um segundo sua cabeça. Mas Paulo diz, não, eu não cesso de orar por vós. Para que esse Deus, que na pessoa de Cristo virá para ser glorificado nos seus santos, vos torne adequados, idôneos, dignos. Interessante que um dos sentidos desse termo é um maestro conduzindo uma orquestra. Nós tivemos a oportunidade há poucas semanas atrás de ver um espetáculo realmente digno de nota.
Nós vimos uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Berlim, ao vivo, em Berlim mesmo, aberta numa apresentação Open Air Concert. Que coisa maravilhosa! Aquela orquestra com coral e tudo, Filarmônica de Berlim, uma das melhores do mundo, sendo regidas por um maestro tcheco, se não me engano. Uma lindíssima apresentação. E é maravilhoso nós vermos aquele maestro com aqueles gestos tão suaves, tão precisos, totalmente envolvido com aquilo que está sendo apresentado e regendo aquela imensa orquestra de instrumentos e de vozes. É isso que está nesse texto. O nosso Deus vos torne harmônicos, dignos, compatíveis, idôneos ao grande chamamento que vocês tiveram, que é nada menos que um chamamento, uma vocação celestial. As palavras de Hebreus 3:1. Santos irmãos, que participais de uma vocação celestial. Nós não somos espectadores, não estamos em um cinema. Nós participamos. Expectar é uma coisa, participar é outra coisa. Nós somos participantes, integrantes de um chamamento celestial. Você vê, entende agora, porque o Senhor disse assim: se esse sal, então, se torna insípido, para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você acha que o Senhor foi drástico demais, irmão? Ele não foi. Porque a obra da cruz e a obra do Pentecostes, sangue e óleo, realizaram tal obra na vida da igreja, que nós ou respondemos plenamente a ela, ou nós não servimos para nada mais. Senão para sermos lançados fora e pisados pelos homens. Melhor que nós nunca tivéssemos conhecido a verdade. Palavras de Pedro agora. Nenhuma dessas são minhas. Todas são deles, dos autores bíblicos, pelo Espírito Santo. É melhor que nunca eles tivessem conhecido a verdade, do que conhecer a verdade e se desviarem dela. Um cão que voltou ao seu vômito, e uma porca lavada que voltou ao lamaçal. Então, a carga de Paulo: Deus, o Deus que vos chamou com santa vocação, vos torne dignos. Em uma palavra, caráter. Então, irmão, graças ao Senhor por nos conceder, tantos irmãos juntos, condições espirituais de sermos prudentes nas passagens que estamos examinando. Não estamos aqui para dogmatizar nada, muito menos para fazer novas doutrinas e pregar novidades, mas também queremos ser criteriosos com a palavra de Deus, porque há muitas interpretações de Hebreus capítulo 6, o texto onde vamos chegar, se você for consultar com diligência os comentaristas. Calvino vai dizer uma coisa, John Nelson Darby vai dizer outra coisa, Andrew Murray vai dizer outra coisa, George Lang vai dizer outra coisa, grandes eruditos, grandes comentaristas, servos do Senhor, muito iluminados pelo Senhor. Então é claro que nós temos que ter cuidado. Quem somos nós diante desses homens citados e da luz que receberam? Mas nós precisamos estar abertos ao que a Bíblia tem a nos dizer, e prudentes, e cuidadosos, porque chega desses dogmatismos sem sentido, e a maioria deles sem base bíblica mesmo, que tem sido feita hoje, nos nossos dias, no cristianismo. Chega dessas coisas, né? E também de apresentação de novidades. Então não é isso que nós queremos, não é isso que faremos, porque isso é falta de temor do Senhor, inclusive. Mas deixemos a Bíblia falar conosco, e possamos dar liberdade ao Espírito Santo para nos ajudar. Não significa que nós iremos necessariamente deixar uma convicção, passar para outra convicção, também nada disso. Apenas permitamos, de uma maneira muito simples, que o Espírito Santo dê testemunho aos nossos corações, daquilo que Ele quiser dar, nessa última noite que nós teremos juntos dentro da carga que temos tido para essa conferência. Então, seguindo, Paulo está dizendo que ora para que os cristãos chamados, santos, vocacionados, eles tenham caráter. O que isso quer dizer? Ele está orando para que esses santos tenham caráter, para que o Senhor Jesus seja glorificado neles e seja admirado neles. Então, não apenas nesse texto, mas em vários outros, nós temos uma implicação que nós temos que levar em conta. E eu vou colocar muito claro numa frase para os irmãos ponderarem
Não estou, quero repetir isso, jogando isso no colo dos irmãos, não. Pondere. Para mim, é muitíssimo evidente, para mim, que a palavra de Deus ensina assim: a transformação do caráter cristão agora, na jornada, não depois da jornada, não depois da morte, agora. O nível de transformação do caráter cristão agora determinará, ou terá uma relação direta com a glória que nós experimentaremos. Ontem nós chegamos a citar mesmo um versículo, quando Paulo diz assim: até mesmo entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Será que a Bíblia não deixa isso claro? Então por que quando a Nova Jerusalém é apresentada, tem 12 fundamentos? Você está lá? Seu nome é um dos 12? Não. Então Pedro tem uma glória, João tem uma glória, Tiago tem outra glória, Mateus tem outra glória, e eles têm uma glória que outros não têm. Porque eles são apresentados como 12 colunas e 12 fundamentos. Porque foram soberanamente, graciosamente separados pelo Deus Cordeiro, o Deus Filho, para serem as 12 testemunhas. Não é? Então parece muito evidente na Bíblia que sim, haverá níveis de participação distintos na glória do Senhor. A morte não vai passar uma régua e nivelar para todos nós e nos introduzir em massa numa experiência de glória vindoura. Realmente nós não vamos encontrar base bíblica para isso. Nós vamos encontrar base bíblica para dizer que todos os cristãos serão glorificados. Está aí um dos textos que acabamos de ler. Que todos participaremos da glória do Senhor Jesus. Também encontraremos base bíblica. Nós não encontraremos nenhuma base bíblica que vai nos dizer que todos nós teremos a mesma glória. Por quê? Porque, de novo, há uma inferência para mim muito nítida na Bíblia. Faça o seu exame e chegue à sua conclusão que o caráter cristão hoje formado nos santos, vou repetir o que já falei, ele determinará a glória na qual participaremos na vinda do Senhor. Do contrário, não tem sentido esse texto e muitos outros que nós estamos lendo. Para que Paulo orar? Para que batalhar? Para que lutar em oração? Para que aqueles santos se tornem dignos. Palavra que tem relação com caráter. Dignos da vocação a que fomos chamados, a que foram chamados. Vamos seguir. E cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Nosso irmão hoje pela manhã estava citando exemplos tão práticos, né? Com a graça do Senhor que lhe tem sido dada, sobre relacionamentos, aquilo que ele chamou de afetos limitantes, né? Coisas simples, práticas, tão práticas, que podem nos emperrar por tanto tempo, de tantas formas, não é? O que isso significa no frigir dos ovos, digamos assim? O Espírito Santo peleja conosco, ele batalha conosco, para formar em nós um caráter. Às vezes nós usamos essa frase só como um chavão. Você aprendeu, você tem ouvido isso há 10 anos. Então, às vezes, quando você ora, as palavras vêm automáticas na boca. Ó, Senhor, pelo Espírito Santo, forma o caráter de Cristo em nós, forma o caráter de Cristo em nós, mas nem sabe exatamente o que está dizendo, né? Irmão, essa questão de formar o caráter de Cristo em nós hoje tem a ver com a glória que nós experimentaremos no futuro. Então Paulo luta em oração. Eu não cesso de orar para que Deus, o Deus que vos chamou com santa vocação, Ele vos torne idôneos. Se eles já fossem idôneos, Paulo não precisava orar. Eles não eram ainda idôneos. Para que Ele vos faça idôneos, dignos de tão elevado chamamento. E cumpra com poder todo o propósito de bondade, toda a obra de fé. Em outras palavras, que vocês não fiquem emperrados. Que vocês permitam o trabalho da cruz realmente em vocês. Que vocês não vivam apegados a coisas que não são. Que vocês não deem lugar não permitam que nada possa competir com o Senhor na vida de vocês. Que Ele seja único, central, atraente, todo suficiente. Do contrário, como o caráter de Cristo vai ser formado em nós? Irmãos, há um irmão, nem me lembro o nome dele, que escreveu um livrozinho que se chama, o título é interessante, sobre o casamento cristão, faz muito tempo, nem me lembro exatamente do título, mas a ideia do livro é a seguinte: nossos casamentos cristãos são temporários. Achei muito interessante. E ele está falando realmente uma verdade. Esse relacionamento que o Senhor usa de maneira tão única, chamada casamento.
para realizar aquilo que nós estamos lendo nesse versículo. Não há nenhum relacionamento tão poderoso para realizar isso em nós como o casamento, a união conjugal. Nos quebrar, nos ensinar, nos moldar, nos tirar dessas coisinhas, esses milindres, não é? Esses distúrbios, às vezes tão sérios que temos de temperamento, de personalidade, de humor, não é verdade? Agora, ele faz isso para quê? Para que tenhamos uma boa vida, sejamos sarados, resolvidos, não é? César, por exemplo, gosta de usar bastante essa palavra resolvido, né? É importante que nós tenhamos todos os nossos assuntos resolvidos, né? E entendemos muito bem a linguagem dele. Mas o Senhor não trabalha em nós só para que sejamos resolvidos. Ele trabalha em nós para que tenhamos um caráter. O caráter de Cristo formado em nós. Esse é o alvo do Senhor. Muito mais do que produzir um bem-estar em nós, bem-estar psicológico. Aliás, não existiria nenhum bem-estar psicológico se o caráter de Cristo não estivesse sendo formado em nós. Existe só uma experiênciazinha de melhoria aqui ou ali. Igual quando você tem uma porta velha na sua casa, que toma sol e chuva o dia inteiro, o verniz está descascando, está feio, você pega uma lixa, passa assim, dá um verniz maravilhoso lá, a porta brilha, né? Fica aquela maravilha, mas daí um tempo, a velha porta descascada está de volta. Não é? Será que é assim que o Espírito Santo trabalha em nós? Isso é formar o caráter de Cristo em nós. Sabe, irmão? Nosso irmão é um profissional dessa área, né, dessa área acadêmica, natural, chamada psicologia, e ele, mais do que todos nós juntos, sabe que é verdade o que eu vou dizer aqui. Aliás, essas são palavras dele também. Nós temos uma amizade de mais de 20 anos, nós dois já. E a psicologia acadêmica vai levar sua alma ao inferno. Porque a psicologia acadêmica, ela é anti-Deus. Ela só trabalha com o ego e do ego para o ego e nada mais. Agora, há uma psicologia bíblica. Há uma psicologia de Cristo. Porque é um tratamento da alma segundo Cristo, e segundo o Espírito Santo, e segundo a palavra de Deus. Essa sim salva nossas almas. Essa sim tem condições de nos transformar. Essa sim nos dá suporte, essa sim nos ajuda, né? Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Não é para que tenhamos bem-estar e sejamos resolvidos, ou seja o que for. É para que um caráter possa ser formado em nós. E não é caráter de bom cidadão, não. Não é um caráter ético, razoável, não. É o caráter do santo de Deus. É o único caráter que agrada a Deus. Este é meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Por isso o Espírito Santo está aí, para trabalhar na vida de cada um de nós. Então hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, amados irmãos, Deus vos torne dignos, guarde isso, caráter da vocação a que foram chamados. E cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. E aí nós temos o a fim de que. Olhe, por favor, para a sua Bíblia, verso 12. 2 aos Tessalonicenses aí, 1:12. A fim de que. Então, se o Espírito Santo está encontrando lugar para trabalhar em nossas vidas, e esse Deus que nos chamou com santa vocação está encontrando caminho em nós para nos tornar dignos, idôneos da sua vocação, então o verso 12 será verdade. A fim de que o propósito do trabalhar do Espírito Santo hoje é o verso 12. É o a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja, de novo, glorificado em vós. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Um detalhe aqui para seguirmos para o próximo texto. O termo glorificado está no verso 10, quando vier para ser glorificado. Está no verso 12, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Localizou aí? São as duas únicas menções dessa palavra no Novo Testamento. Claro que não é em português, né? É em grego, na língua original. Então, apenas essa palavra aí aparece só essas duas vezes em todo o Novo Testamento. Qual é o sentido dela e por que ela é tão especial assim? O sentido dela é não apenas ser glorificado, mas exatamente, literalmente, é ser embelezado com glória. Ou ser adornado com glória. Então, veja como são lindos esses dois versos.
quando ele vier para ser adornado com glória nos seus santos. E o verso 12: a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja adornado com glória em vós e vós nele. Segunda passagem, aí mesmo, no capítulo 2. Vamos ler os versos 13 e 14, ainda como a segunda nota preliminar. Então já vamos avançar. Segundo aos Tessalonicenses 2, 13. Preste atenção. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso, dar graças pelo quê? Por isso, que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha quanta coisa preciosa. Escolheu para a salvação, escolheu para a santificação do Espírito, para a fé na verdade, mas tem mais. Então a salvação, a santificação do Espírito e a fé na verdade tem um alvo, ou são um meio, coloquemos assim. De quê? Para o que também vos chamou mediante o Evangelho. De novo você tem um para, né? Para o que vos chamou mediante o nosso Evangelho. E finalmente, esse para aqui então está mostrando o propósito final, último, né? Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é outro texto maravilhoso? Que o Espírito Santo escreva em nosso coração. Que cada manhã, irmão, antes de você colocar o teu pé no chão, da cama no chão, o Espírito Santo possa te lembrar, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Coríntios 10:31 vai dizer assim: então tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo e fazei-o para a glória de Deus. Porque esse é o propósito elevado do nosso chamamento. Então, dentro do texto de 2 Tessalonicenses que acabamos de ler agora, alcançar a glória do Senhor, eu quero repetir, apenas para efeitos de deixar muito claro o que foi tema de ontem. Ontem tivemos que ter um final muito rápido, né? Embora o tempo foi longo, o final teve que ser rápido. E nós falamos sobre o que seria essa herança. Você lembra que lemos na reunião anterior, Colossenses 3, 23 e 24, quando Paulo diz assim, que os servos devem servir aos seus senhores, não apenas debaixo da vista deles, né? Mas servi-los como ao Senhor. A Cristo, o Senhor, é quem está servindo. Aí ele vai dizer, certos de quê? Do Senhor recebereis a recompensa da herança. Então, de muitas maneiras, a Bíblia fala dessa herança que nós temos a herdar, ou a receber. Então, a primeira coisa que temos que ligar com essa herança vindoura, ou com essa glória, se você quiser chamar essa herança de glória, está muito bem. Segundo o meu entendimento, é isso mesmo. Já explicamos. É o caráter de Cristo que é formado em nós hoje, que redundará no nível de glória que nós teremos quando participarmos da glória do Senhor Jesus Cristo. Então, herança, glória. Então Paulo era um homem que lutava por essa herança. E quando ele estava para partir, ele escreveu o que escreveu em 2 Timóteo 4. Eu estou certo, convicto, que eu combati o bom combate. Que quanto a mim, eu completei a carreira. Que quanto a mim, eu guardei a fé. E que também quanto a mim, eu sei que a coroa da justiça me está reservada. Ele não usa uma expressão simples quando ele se refere à coroa. Ele está falando da recompensa. Ele está falando do galardão. Nós vamos ver que o significado dessa palavra coroa, deixa eu me adiantar para você. A palavra coroa, a palavra grega é Stephanos, coroa. Ela é usada também em Coríntios 9, quando nós lemos o texto, que vamos voltar a ele agora há pouco. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Essa palavra Stephanos. Deixe-me ir de novo ao erudito Strong, para nos ajudar. O que significa essa palavra?
Então, anote aí se você quiser. O que é essa coroa que nos está reservada? O que é a coroa de justiça? Outros textos falam sobre a coroa de glória, né? O que significa esse Stephanos, coroa? Vamos lá, primeiro. Honra e recompensa pela dignidade alcançada. Honra e recompensa pela dignidade alcançada. Seria importante nós irmos aos textos. Vamos lá, por favor. Vamos fazer isso rapidamente. 2 Timóteo, abra comigo, por favor. Olha o que diz 2 Timóteo 4:8, texto citado. Já citamos, mas vamos ler. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz. Nós chamamos atenção para essa palavra juiz, lembra? Porque se ele estivesse desejando enfatizar Salvador, ele teria usado a palavra Salvador, não é? Mas, irmão, Salvador tem a ver com a questão da regeneração, com a questão de ser justificado, com a questão de ser alcançado pela graça, não é? Esse é o Salvador. Mas Paulo não está tratando disso aqui. Ele está tratando de uma carreira. Ele diz assim: quanto a esta carreira, nós temos alguém que está sentado no trono e que julgará cada um de nós segundo a carreira, ou não. O que está escrito em 2 Coríntios 5:10. Todos nós, quando Paulo diz nós, ele está incluindo ele. Senão ele diria todos vós. Então ele diz, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E cada um receberá, eu e você. Só não sabemos o dia, mas ele já está marcado. Nós receberemos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Não é? E também outro texto vai dizer, e receberá cada um segundo as suas obras. Então, Paulo tem isso muito claro em mente. Ele não está falando de justificação, ele não está falando de regeneração. Ele está falando em como você correu a sua carreira, fiel ou infiel, perseverante ou não perseverante. Permitindo que o Espírito Santo tratasse sua vida ou não. Permitindo que o caráter de Cristo fosse formado em você ou não. Essas são as questões, amados irmãos. Então, a coroa me está guardada e o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Você vê que aqui é um juiz da igreja, não é um juiz do mundo, não é? É um juiz reto no trono que está julgando a carreira e o resultado da carreira cristã de cada um de nós. Então esse reto juiz me dará naquele dia. Aí ele vai dizer, e não só a mim, mas ele dará também essa coroa a todos os quantos amam sua vinda. Sabe por que, irmãos, esse versículo me parece tão especial? Preste atenção, vou sugerir algo para você considerar. Quando Paulo diz que ele dará essa mesma coroa, o mesmo Stephanos, essa coroa de justiça que ele sabe que receberá do Senhor pela sua fidelidade ao Senhor, pela maneira como ele correu a carreira, ele diz que ele dará a todos quantos amam sua vinda. Por que ele não disse outra coisa? A todos que correrem a carreira com perseverança, por exemplo. A todos que forem fiéis, por exemplo. Não é? Ele poderia dizer bastante coisa. Mas ele diz, ele dará a todos quantos amam sua vinda. Sabe por quê, irmão? Se nós realmente amamos a vinda do Senhor, todas as outras coisas estão alinhadas em nossas vidas. Ninguém ama a vinda do Senhor verdadeiramente, se as coisas não estão alinhadas. Ama o mundo, os prazeres, as paixões, tem seus planos, metas, ama a si mesmo, etc, etc. Aqueles que realmente amam a vinda do Senhor, esses definitivamente têm o caráter de Cristo formado neles. Se não me engano, foi Jesse Penluz mesmo, que caminhando pela rua, disse certa vez assim a alguém que estava com ela, que bom seria se essa conversa que estamos tendo fosse interrompida na próxima esquina, porque nós então encontraríamos com Ele. Todos quantos amam a sua vinda, esses receberão a coroa da justiça, porque esses não amam mais nada, amam a sua vinda. E por que amam a sua vinda? Porque amam a Ele. Uma das palavras para a vinda do Senhor é parousia, que significa presença. Nós não amamos os eventos relacionados à vinda do Senhor Jesus.
nós amamos aquele que vem, o Senhor Jesus. Esse é que nós aguardamos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Irmão, seja honesto. Ninguém ora assim, se não tem esses assuntos resolvidos no seu coração. Não é? Coração dividido não ora assim. Então, por isso, Paulo coloca essa expressão aqui. Segunda característica do Stéphanos, coroa, a segunda marca, segundo significado, é uma recompensa. Stéphanos, coroa, é uma recompensa pelo serviço fiel. Você quer ver? Deixa eu citar de cor para você. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, sua vinda, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vós recebereis a imarcessível coroa de glória. Quem? Para quem Pedro está escrevendo? De quem Pedro está falando especificamente? Quem é o vós aí? Presbíteros, anciãos das igrejas locais. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, 1 Pedro 5,1, eu, presbítero, como eles. Pedro era presbítero em Jerusalém, além de ser apóstolo. Então eu rogo aos anciãos, porque eu também sou um ancião como vocês, pastoreai o rebanho de Deus, não com sorte da ganância, mas de boa vontade. Cita as características maravilhosas naquele capítulo que refletem quem foi o Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus. Então ele diz, sirvam assim, cuidem assim, como episcopos, como anciãos e tudo que compete a essa função de governo da igreja, como a Bíblia chama. Se vocês fizerem assim, Pedro vai dizer, quando o Supremo Pastor, vocês são só uma figura dele. Então, conheçam bem a ele, porque é ele que vai se manifestar. E se vocês forem fiéis, então vocês vão receber uma imarcessível coroa de glória. Você vê? O que isso significa? Significa recompensa por um serviço fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Nosso irmão pela manhã hoje nos deu um vislumbre tão importante da história da igreja. Eu aconselharia você, irmão, a tomar essas mensagens e ouvir de novo. Cada item. Porque nós estamos deitados neste berço. Você ouviu o que foi dito sobre John Nelson Darby? Um dos maiores mestres da história da igreja foi John Nelson Darby. No entanto, você viu o que aconteceu? Como nós temos necessidade de guardar o nosso coração a cada passo. De tudo aquilo que foi mencionado pela manhã. Porque é nossa história, é a história da igreja. Cada um de nós pode entrar no mesmo erro. Começaram no espírito e terminaram na carne. Começaram como bons cuidadores e terminaram como dominadores. Começaram como servos e terminaram como tiranos. Vós recebereis uma imarcessível coroa de glória, recompensa pelo serviço fiel. Mais uma característica de Stéphanos, ou de coroa. Tiago 1,12. Perseverança na provação. Olha o que Tiago diz, olha que importante. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Stéphanos, de novo. Sempre aí, em todos esses textos, a mesma palavra. A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, mais uma vez, aos que o amam. Está vendo, irmão? Porque se nós amamos a Ele, então está tudo certo. Mas se esse relacionamento for afetado, está tudo errado. Então, perseverança. Perseverança é a palavra-chave. Se quisermos buscar uma palavra-chave para Hebreus, é perseverança. Aqueles que pela fé e perseverança, longanimidade, constância, herdam as promessas. Então, se perseverarmos, Paulo escreve a Timóteo, com ele reinaremos. Aqui eu quero colocar o versículo de modo negativo, tá? Mas eu não vou me estender sobre ele não, porque quero me manter prudente e quero estar longe de qualquer dogmatismo. Mas essa é a palavra de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 2. Ele diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Então vou fazer uma pergunta para você agora.
E se não perseverarmos? Com Ele não reinaremos? E se com Ele não reinarmos? Por isso eu disse para você que há muitas perguntas e temos que tomar cuidado com os dogmatismos. E se nós não reinarmos, mas somos santos verdadeiros, onde nós estaremos? Cuidado com as respostas. Muitos têm muitas respostas e eu não vou te dar nenhuma resposta. Mas o fato é, se perseverarmos, com Ele reinaremos. Mas se não perseverarmos, certamente com Ele não reinaremos. Claro, né? O reverso tem que ser verdade. E a última menção foi citada hoje pela manhã, Apocalipse 3:11. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aí está mais uma relação, mais um verso que nos traz luz sobre essa questão da coroa, Stéphanos. É guardarmos o que temos recebido. Ora, queridos irmãos, será que realmente temos guardado o que temos recebido? Paulo viu diferença interessante entre os cristãos amados de Tessalônica. Já lemos alguns versículos aí de Tessalônica. Na primeira carta ele diz assim que o testemunho de Tessalônica foi tão forte, tão impactante, que ele usa uma expressão que na língua original fala de um tambor sendo soado. É retumbância. Quando você soa um tambor, né? Soa os tambores e se escuta aí, às vezes a quilômetros de distância. Então Paulo diz, o vosso testemunho, Tessalônica, repercutiu. Está vendo essa palavra? Repercutiu. Fala do soar dos tambores. A igreja de Tessalônica foi bem estabelecida, amava o Senhor, e o testemunho repercutiu pela região. Agora ele vai dizer assim, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Imagina como eram os de Bereia. Porque é dito porque eles conferiam, examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você vê que maravilha, irmão? Isso é o que o Senhor tem designado para nós hoje. Mas nós temos amado tanta coisa mais do que as Escrituras, não é, irmão? Tanta perda de tempo, tanta bobagem, tanto lazer que não acaba nunca, tanta distração, tanta televisão, tanto celular, tanta... que o Senhor tenha misericórdia de nós. Os de Bereia. Querido irmão, se o Senhor levantar no nosso país alguns poucos que possam compor espiritualmente o que a Bíblia chama de Bereia, irmão, nós não temos ideia do que o Senhor é capaz de fazer no nosso país. Com bereanos que estão aos seus pés, não são dogmáticos, ferozes, cheios de bravatas, mas homens que amam o Senhor, amam sua palavra e já decidiram no seu coração. Nada se colocará no meu coração ao lado do Senhor e da sua palavra. Nada. Esses são os bereanos. Então, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Então você está vendo várias menções desse termo Stéphanos, coroa. E você vê que tem a ver com honra, recompensa, dignidade, está tudo aí, já citei para você. O que mais? Perseverança, uma recompensa por serviço fiel. Então é sempre algo a ser alcançado. Pelo ímpio? Não. Pelo santo. Por isso somos exortados, né? Vamos seguir. Agora vamos entrar no texto que lemos, 1 aos Coríntios 9. Foi o primeiro texto que lemos e depois vamos a Hebreus 6. Confiamos que o Senhor nos dará, ainda que um vislumbre desses dois textos. O texto de 1 aos Coríntios 9, já explicamos parte dele, porque ele menciona a Stéphanos, que acabamos de falar. Ele diz, vamos voltar lá, Coríntios 9, 24, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós, vamos ler de novo, que os que correm no estádio, olha que bonito. Paulo está vendo aqui a carreira cristã como sendo uma corrida. Os que correm no estádio, eles na verdade correm todos, mas um só leva o prêmio. Então ele diz, correi de tal maneira, não significa que nós todos vamos correr e entre nós só um vai levar o prêmio. É lógico, não é? Paulo está fazendo uma comparação da corrida com a nossa carreira. Está dizendo, todos nós devemos correr de tal maneira,
ou de maneira igual àquele lá do estádio que levou o prêmio. Então, correi de tal maneira que o alcanceis. Aí ele vai dizer, todo atleta, em tudo se domina. Aqui queria separar então algumas características desse texto. Vamos lá. Primeira, na nossa carreira cristã, em tudo se domina. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é se dominar. De novo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Isso também é se dominar. Eu vou colocar meu coração naquilo que edifica. Terceiro, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E hoje de manhã foi falado sobre comida, vestimenta, bebida e muitos detalhes práticos mais aí poderíamos acrescentar, não é? Coisas e coisas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é correr a carreira. Depois ele diz, não sem meta. Vamos seguir, verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, também eu, não sem meta. Outra palavra bonita aí. Essa expressão não sem meta, você também pode traduzi-la assim, não sem certeza, não incertamente, sem saber exatamente para onde vou, qual é o caminho, quais aí as nuances desse caminho, né? Então, discernimento espiritual. Para que eu fui chamado? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a meta da minha vida? Que tipo de carreira eu estou correndo? Para onde eu vou? E qual é o resultado? O que eu estou buscando? É claro que isso tem que estar claro para nós como cristãos, porque nós somos os atletas aqui. Então, nós estamos correndo para onde? A meta está lá, o tiro foi dado, você deu ré, não é? Você virou para cá, tomou o rumo errado, ou correu metade do caminho e fez uma conversão para a direita? Então Paulo diz, sem incertezas. É o sentido do termo, não sem meta. Depois, vamos ver mais uma característica. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. De novo, a mesma figura da incerteza, que agora ele explora dessa forma. Deixe-me dar uma ilustração disso para você, muito prática. Na minha leitura, Paulo está dizendo que ele tem discernimento espiritual para reconhecer quais são os inimigos. Então ele não dá murro no ar, soco em vão. Ele sabe quais são os inimigos. Digamos que até em particular dele. Porque embora basicamente nossos inimigos sejam os mesmos, assumem contornos diferentes na vida de cada um de nós. Você concorda com isso? César sabe nos dizer isso muito bem. Os contornos que esses inimigos assumem. Então, ele diz, eu não desfiro golpes no ar, mas detectando o inimigo, eu desfiro um soco na cara do inimigo. Será que nós temos feito isso com os nossos inimigos? Ou nós estamos criando serpente debaixo da cama? Não como desferindo golpes no ar. Nós somos muito mimados, irmãos. Algumas pessoas começam a receber tratamentos efetivos, escute bem, e pergunte para os médicos, começam a receber tratamentos efetivos para determinada enfermidade que eles têm. Já se trataram 10 anos, 20 anos, e ficaram do mesmo jeito. Num determinado momento, começam a receber tratamento efetivo. Sabe o que elas fazem? Desistem do tratamento. Sabe como chama isso? Morbidez. E sabe por que as pessoas desistem? Porque enquanto elas estão com aquela enfermidade, elas são o centro das atenções. E dos cuidados de todos, e dos mimos, e etc, e etc. Você viu o tamanho do inimigo? A ferocidade dele? Então Paulo diz, eu desfiro um soco no rosto, não golpes no ar. Esse é um inimigo terrível de minha alma. Será que nós temos feito isso com os nossos inimigos? Dentro de nós? Depois ele vai dizer, seguindo, mas esmurro, a palavra para esmurro é subjugo. Subjugo. Ele está dizendo, meu corpo não é meu patrão. Se ele está com fome, eu posso fazê-lo continuar com fome. Irmãos, há pessoas que meia hora de atraso no almoço, elas perdem a noção da vida. Não é? Se não tivesse um pouco de razão, esmurrava a esposa. Não é? Será que isso é condizente com o caráter cristão?
Paulo vai dizer assim: nas muitas vigílias, nos muitos jejuns, nas muitas fadigas, nos muitos açoites. Amados irmãos, se o apóstolo Paulo estivesse aqui entre nós hoje, e nós pedíssemos para ele tirar sua camisa e mostrar suas costas para nós, quando nós pensamos nele, nós pensamos, e isso está correto, no maior teólogo que jamais pisou essa terra. Foi Paulo. Você tem dúvida que foi Paulo? Metade do Novo Testamento foi ele que escreveu, e tudo que os teólogos pregaram está em cima do que ele escreveu. Não é? O maior teólogo dessa terra. Um tremendo apóstolo, o maior deles. Arrebatado até o terceiro céu. Visão de Cristo, não visão. Cristo foi encontrar-se pessoalmente com Paulo no caminho. Né? Foi só uma visão, não. Visão outros tiveram também. Cristo foi se encontrar com Paulo no caminho e chamá-lo, no caminho de Damasco. Né? Oh, que homem! Mas se ele virasse suas costas para nós aqui, nós veríamos um escravo surrado. 5 vezes recebido dos judeus, uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes foi fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Naufrágio 3 vezes. Na voragem do mar, em perigo nos desertos, em perigos nos rios, em perigos em salteadores. Amados irmãos, Deus forja vasos. E por causa desse forjar, o resultado é coroa, glória, recompensa. Porque foram fiéis. Porque amaram mais a Cristo do que a si mesmos. Porque entregaram tudo por causa do Senhor. Agora, irmão, o que significa para nós entregar tudo por causa do Senhor? Nós não temos nada. O Atmani estava na sua prisão e estava adorando o Senhor. Ele ficou 20 anos numa prisão comunista, tinha mais ou menos 1,79 m de altura, e quando ele partiu para o Senhor, ele estava com 49 quilos. 20 anos numa prisão comunista. Ele estava adorando o Senhor na cela de prisão. E ele frequentemente fazia isso. E o seu carcereiro estava lá, de longe, ouvindo o irmão Watmani adorar. E a palavra de Deus penetrando no coração desse carcereiro. E estrangulando o carcereiro. E mexendo com o carcereiro. E o carcereiro um dia olhou para um lado, olhou para o outro, vê se não via ninguém. Né? Estamos imaginando a história, é um sistema comunista. Então ele chegou na cela do nosso irmão Watmani. E disse assim: Senhor Ni, eu gostaria muito de receber esse Cristo que você adora. Mas eu tenho medo de perder tudo. E o Watmani disse a ele: mas enquanto você não recebê-lo, você não tem nada. Então, o que significa trocar as coisas por Cristo? O que nós temos? O que nós vamos trocar? Nós só temos bugigangas, irmãos. Ele é o nosso tesouro. Ele é a nossa preciosidade. Gastar nossa vida por Ele não é nada. Não é nada, porque Ele é tudo. Quando Maria toma aquele vasozinho de alabastro, se você conhece a tradição, as virgens guardavam aquele frasco para o dia das suas bodas. Maria tinha o seu, como todas as virgens tinham. Então Maria toma um vaso de alabastro e guarda nele um nardo que, segundo Marcos 14, é preciosíssimo. A expressão que Marcos usa. Não só precioso, preciosíssimo. E Maria guardou o seu frascozinho com muito cuidado, porque era para o dia do encontro dela com o seu amado, seu noivo, seu marido, seu futuro marido. Então, 6 dias antes da Páscoa, nosso Senhor não tinha nada em Jerusalém. Ele virava as costas para Jerusalém no entardecer. E ele ia pernoitar em Betânia. Porque em Jerusalém ele tinha uma promiscuidade sacerdotal, corrupção, cobiças, cambistas. A sua glória defraudada no templo. Então ele virava as costas para Jerusalém com infelicidade. E virava sua face para Betânia. E ia pernoitar em Betânia. E desenvolveu uma amizade maravilhosa com aquele lar de Betânia. A Bíblia descreve 7 visitas do Senhor a Betânia, e você devia estudá-las, porque falam do progresso da carreira cristã e de maturidade espiritual.
Na primeira visita, Maria está sentada aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Era isso que ela amava. Na segunda visita, o Lázaro está morto. E quando o Senhor se aproxima da aldeia de Betânia, Maria vai encontrá-lo e se lança aos pés do Senhor. De novo, pés do Senhor. Maria tem uma história com os pés do Senhor. Quando nós chegamos na terceira visita, que está narrada em João 12, lá está o Senhor naquela ceia, 6 dias só antes da cruz, antes da Páscoa, preparam para ele uma ceia. Inclusive o Lázaro ressuscitado está sentado na mesa. Sabe o que acontece? Muito provavelmente, certamente, assim ensina a história e a tradição, aquelas mesas não tinham cadeiras, eram mesas de meia altura, as pessoas se sentavam, apoiavam o cotovelo na mesa e dobravam as pernas para o lado. Eles se debruçavam na mesinha baixa. Assim eles tomavam refeição, tinham comunhão. Então, provavelmente, imaginamos assim, Maria tenha chegado por trás do nosso Senhor. Ele estava debruçado na mesa da ceia, preparada para ele. E é dito que Maria quebra o vaso de alabastro. E ela então derrama o nardo precioso. Segundo os relatos combinados, você tem que combinar todos os 3 relatos, ela unge a cabeça do Senhor e unge também os seus pés. E enxuga com seus cabelos. Amado irmão, quando ela quebra o vaso com o nardo que ela guardou para o grande dia dela como uma mulher virgem, que aguardava esse amado que viria. Quando ela quebra esse vaso, ela está dizendo ao Senhor, sem nenhuma palavra, ela está dizendo: Senhor, Tu és para mim o mais precioso. E ela derrama o nardo precioso sobre a cabeça do Senhor. O que ela está dizendo? Tu és a única cabeça. Quando ela unge com o nardo seus pés, o que ela está dizendo? Sem palavras. Eu sou a tua serva. Ungindo os pés. E quando ela toma os seus cabelos, Coríntios 11 vai dizer que cabelo é glória da mulher. Quando ela toma os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor. Nenhuma mulher faria isso com seus lindos cabelos, enxugando os pés de alguém que veio da rua para tomar a ceia com eles. Ela toma sua glória e coloca aos pés do Senhor. O que ela está dizendo? Ela está dizendo: Senhor, só Tu tens a glória. Foi isso que ela fez. E por que ela fez? Os discípulos do Senhor eram todos obtusos, cegos, não sabiam quase que nada de nada. É dito em Lucas 18 que quando o Senhor estava subindo para Jerusalém, a última subida, a última viagem, eles estavam dizendo, brigando por quem se assentaria à direita ou à esquerda do Senhor no trono. Esses eram os seus discípulos. Mas não Maria. 6 dias antes da Páscoa, Maria conheceu o que estava no coração do nosso Senhor. Então, é dito que, pelo nosso Senhor, que aquela atitude de Maria seria contada em todo o mundo quando o Evangelho fosse pregado. Mas, irmão, quando nós pregamos o Evangelho hoje, nós nem lembramos da Maria, nem falamos dela. Porque, na verdade, o sentido da passagem não é para ser interpretado assim, com essa literalidade. O que nosso Senhor quer dizer não é isso. Quando você pregar o Evangelho, lembre de Maria. Diga que Maria ungiu os pés do Senhor. Será contado o que ela fez para a memória sua. Não é nada disso. O Senhor está dizendo assim, o objetivo do Evangelho, a razão do Evangelho. O Evangelho é pregado por causa ou para fazer com que todos os que o recebam sejam como Maria, que entreguem tudo e coloquem tudo aos pés do Senhor. Então o que ela fez será contado por todo mundo em memória sua, onde o Evangelho for pregado. Conclusão: o propósito do Evangelho não é encher nossas cabeças disso, daquilo, de teologia, de ética, de sei lá o que for. O propósito do Evangelho é nos fazer Marias aos pés do Senhor. Se o Evangelho não cumpre isso em nós, o que nós temos, irmão? Nós só temos teologia, quem sabe, instrução, ética, sei lá o que mais. Amados irmãos, que o Senhor nos ensine, nos ajude a correr a carreira com devoção. A única coisa que nos manterá de pé na vinda do Senhor Jesus é devoção. Porque a teologia de muitos foi por água abaixo quando veio a perseguição. Mas a devoção nunca vai por água abaixo. A devoção nos sustém no nosso relacionamento com o Senhor.
Nosso irmão nos lembrava hoje pela manhã dos irmãos morávios e o movimento que iniciou com o conde Zinzendorf. Você ouviu com atenção? Me permita, brevemente, já vou entrar em Hebreus, te contar uma história desse tempo, além das que nosso irmão mencionou. Havia um jovem que se apresentou para Zinzendorf para pregar o evangelho na Groenlândia, para os esquimós, como foi citado pela manhã essa passagem aí. E esse jovem disse assim para Zinzendorf: o Senhor me tem dado carga de pregar o evangelho na Groenlândia, para os esquimós. Então Zinzendorf disse: você sabe qual é a nossa conduta, você vai partir daqui sem um centavo. E você vai trabalhar para cuidar do seu sustento e depender do Senhor. Ele disse: sim, eu sei. Te peço apenas que você me dê um par de sapatos, os meus estão furados. E Zinzendorf disse: amanhã, às 7 da manhã, eu estarei na tua casa com sapatos novos. Quando Zinzendorf chegou às 7 da manhã, havia apenas um bilhete. E o bilhete desse jovem dizia assim: eu parti sem os meus sapatos. Não pude aguardar uma hora mais que os esquimós estivessem morrendo sem Cristo. Parti sem os meus sapatos. Devoção. Devoção. Paixão. Amor. Para obter os resultados dos seus sofrimentos. Amados irmãos, por que nós somos tão pobres espiritualmente? Por quê? Porque somos uma geração tão pobre, tão fraca. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele recupere os nossos corações, recupere a devoção, recupere a gana, a ânsia de seguirmos após Ele. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 6. Vamos buscar um pouco de ajuda nesse texto também. Hebreus, capítulo 6. Aliás, nós precisamos de uma palavrinha em Coríntios 9, para partirmos para Hebreus 6, me perdoe. Diz assim, último versículo de Hebreus 9, 27, e vamos para Hebreus 6. Esmurro meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então agora eu queria que você notasse essa palavra desqualificado aí. Então agora podemos ir para Hebreus. E nós vamos descobrir, eu disse para os irmãos que talvez isso provocasse um bom impacto, já de início nos nossos corações. Nós vamos descobrir que no verso 8 de Hebreus 6, abra por favor, Hebreus 6, 8, diz assim, se essa terra regada por Deus, que recebe os cuidados de Deus, se ela produz espinhos, se ela produz abrolhos, ela é rejeitada. Não está aí a palavra? Sabe qual é a palavra na língua original? Desqualificado. É a mesma palavra que Paulo usou em Coríntios 9, 27. Sabe por que isso nos ajuda muito? Porque alguns intérpretes vão usar esse texto e dizer assim, esse texto na verdade é simples, é muito simples. Há cristãos verdadeiros e há profissão cristã falsa. Então esse texto está tratando dos que têm profissão de fé verdadeira e dos que têm profissão de fé falsa. Então aqueles que têm profissão de fé falsa, eles caminham por um tempo, então apostar, se põem à margem do caminho, né? E eles nunca foram cristãos verdadeiros. Então, eles estão perto da maldição, seu fim é ser queimado e tudo mais que o texto diz. Uma interpretação muito simples, né? Mas não parece nada verdadeira e nem embasada pela Bíblia no seu todo, nem pelo texto em si e nem pela Bíblia. E você vai ver por quê. Então nós vamos começar por aqui. Quando o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, fala que essa terra que é cuidada de tantas formas pelo Senhor, ela produz espinhos, ela produz abrolhos, então ela é desqualificada, ela é rejeitada. E Paulo, aí não vamos ter dúvida nenhuma, porque Paulo é um verdadeiro cristão, concorda, irmão? Verdadeiro mesmo, verdadeiro crente, né? Então ele diz que ele também temia ser rejeitado, ou desqualificado, porque é isso que a palavra significa. Então aí vem a pergunta,
Qual era o temor de Paulo com relação à desqualificação? Desqualificado em que sentido? Desqualificado para o quê? Essas são as perguntas que ficam. Então, interpretando o texto, nós vamos ser ajudados. Então, vamos seguir com ele, por favor. Vamos ao início agora, de Hebreus 6. Primeiro, vamos ver, a partir do verso 4, nós vamos ler. Os versos 1 a 3 falam sobre o chamado para a maturidade. Muito claro, né? Deixemos-nos levar para o que é maduro, adulto, perfeito. Vós sois tardios em ouvir, diz lá no capítulo 5, verso 11. Por isso, no verso 12, diz que eles eram crianças, porque eram inexperientes na palavra da justiça. Você conhece bem o texto, né? Então, a exortação que vai de 5:11, e esse texto do capítulo 6, ele está incluído dentro da terceira exortação. Colocaram aí o quadro, né? Olha lá. 5:11 a 6:20, está vendo lá no começo? O pano de fundo é Canaã e os seus frutos. O pecado envolvido é a apostasia. O privilégio envolvido é a maturidade. E colocamos aí um verso para nos ajudar, um verso-chave talvez, né? Que seria: não lançando de novo a base do arrependimento de obra morta. Não lançando de novo, né? Então é um chamado para maturidade. Poderíamos ter colocado ali também: deixemos-nos levar para o que é perfeito, né? Então, o livro de Hebreus apresenta um progresso no pecado e apresenta um progresso no privilégio, não é? Então, você compreendeu, né? Se negligenciamos, perdemos o privilégio de uma tão grande salvação. Se damos lugar à incredulidade, cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Se damos lugar a ele, nós não podemos responder à vocação celestial, né? Somos endurecidos pelo engano do pecado. Está lá. Se damos lugar à apostasia, nos pomos à margem do caminho, nós não vamos seguir para a maturidade. Se nós voltamos ao pecado voluntário, se viverdes deliberadamente em pecado, depois de teres recebido o conhecimento da verdade, Hebreus 10, 26. Se nós voltamos a pecado voluntário, como podemos viver no Santíssimo? Que é o privilégio envolvido, vida no Santíssimo. É um ou outro, né? E se nós finalmente caímos na indiferença de Esaú, não haja em vós nenhum impuro ou profano como foi Esaú, já explicamos isso, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, se nós somos indiferentes, como nós vamos herdar o que nos foi prometido no reino vindouro? Não vamos herdar, né? Então, esse é o peso do livro de Hebreus. Sabe, irmãos, por isso que o livro de Hebreus é difícil. É um livro muito difícil, não tem a menor dúvida. Porque ele contém os maiores privilégios e as maiores responsabilidades de todos os livros do Novo Testamento. Esse é o maior. Os mais altos privilégios. E por isso mesmo, as mais altas responsabilidades. Agora o que nós vamos fazer? Vamos brincar com isso? Achar que nós estamos aí chamados, sei lá para o quê? Para nos deleitarmos, uma boa vida cristã, nos alegrarmos uns com os outros, o cafezinho junto, as reuniões. Tudo que o Senhor faz, irmão, ao nos chamar, ao nos colocar juntos como igreja, é um propósito de edificar em nós um caráter, porque o reino vindouro está aí, às portas, o rei que virá. E nós queremos herdar tudo o que pudermos herdar, no que concerne então a glória desse reino, a dignidade desse reino, a expressão desse reino. Compreende, irmão? Então isso sim nós podemos afirmar, porque há muita base bíblica para isso. Nós somos muito tolinhos quando nós achamos que seja a nossa morte física, se o Senhor não voltar, ou seja a volta do Senhor em si, vai como que passar uma régua assim, igualar a todos nós. Não, agora esquece o passado, agora é uma nova etapa, tudo novo. Nós entramos juntos na mesma massa de glória. Realmente, estude sua Bíblia melhor, porque você vai ver que não há base bíblica para isso. Até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Uns correm assim, outros correm assim, outros correm assim. Por isso as exortações. Então vamos lá. Vamos ter tempo, com a ajuda do Senhor, de concluir. Primeiro, nós precisamos ver o que eles tiveram, o que eles receberam. Vamos lá, Hebreus 6,4, olhe para a sua Bíblia, por favor. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, já vamos parar aí. Se tivesse se referindo a uma profissão falsa, uma profissão de fé falsa, não poderia usar essa palavra, porque ser iluminado é uma coisa muito significativa na Bíblia. E mais uma coisa importante aqui que eu gostaria de dizer.
Se o pano de fundo é Canaã e seus frutos, eu disse para os irmãos que, quanto a mim, eu estou convencido que o pano de fundo de Hebreus 3, Hebreus 4 e Hebreus 6, que nós estamos estudando nesses dias, é Cádiz Barneia. Porque foi em Cádiz Barneia que eles caíram. Então eles tiveram que errar mais 38 anos no deserto. Porque ali eles caíram. E nós lemos já o texto da queda deles. Quando eles mandaram espias, quando eles receberam o relatório com incredulidade, profanaram a terra, né? E o Senhor então disse: agora vocês não herdarão. Números 14, que eu citei para você ontem, Números 14, 11 e 12, se eu não me engano. O Senhor diz: eu os deserdarei. A terra era deles. O sangue foi derramado para eles entrarem na plenitude da herança. Eles comeram a carne do cordeiro para entrar na plenitude da herança. Eu trouxe eles até aqui para entrarem na plenitude da herança. Mas eles profanaram a minha herança. Eles não entrarão na minha herança. Eu os deserdarei. Palavras do Senhor. Aí você pensa: mas isso é Velho Testamento, irmão. Nós estamos na era da graça. E aí eu te respondo: leia Hebreus. Você está sendo leviano. Estude Hebreus. Porque Hebreus vai tomar este panorama e vai aplicar para nós, cristãos, não para judeus. Então, aqueles que foram iluminados, quando? Pela luz da palavra de Deus através de Moisés. Então, o pano de fundo aqui é a geração do deserto, é Cádiz Barneia. Então, eles foram iluminados pela luz da palavra de Deus através de Moisés. Iluminados como? Irmão, em todos os sentidos. Iluminados quanto à redenção, sangue do cordeiro, carne do cordeiro, não é? O juízo que veio sobre o Egito e não nos atingiu, porque quem pertence ao Senhor já passou da morte para a vida, sim, e não entra em juízo, não é? Muito claro, essa é a nossa segurança. Então é para esses que o autor de Hebreus está escrevendo. E é sobre esse pano de fundo que o autor de Hebreus está escrevendo. Então ele vai dizer: você se lembra da geração do deserto? Foram iluminados. E aqui eu queria dar 2 destaques do iluminados. Iluminados quanto à redenção, como já falamos, viram o juízo de Deus, viram o valor do sangue, comeram a carne do cordeiro. Iluminados quanto à redenção. E, número 2, iluminados quanto aos propósitos de Deus. Porque o Senhor havia dito que Ele ia tirá-los de lá, não é para ficar no deserto, errando, caminhando aqui ou ali, mas é para levá-los para uma terra que mana leite e mel. Então eles foram iluminados quanto aos propósitos eternos de Deus. E você foi? Você conhece quais são os propósitos de Deus? Então é muito maior a tua responsabilidade. E o propósito de Deus, para resumir em uma frase, é que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à plena varonilidade, à medida da plenitude de Cristo, que é o que Canaã tipifica. Plenitude de Cristo. Então eles foram iluminados. Segundo, vamos seguir aí. Provaram o dom celestial. Como que eles provaram o dom celestial? Comeram carne do cordeiro, comeram maná, que era o pão do céu, não é? Então eles provaram o dom celestial. Senão você lê esse versículo e não entende. O que será que é isso? Que dom celestial que provaram? Não estou entendendo nada. De quem que ele está falando, afinal de contas? Então ele está falando do povo de Israel, voltemos, e está dizendo que eles foram iluminados quanto à redenção, iluminados quanto ao propósito de Deus, provaram o dom celestial. Que dom é esse? Carne do cordeiro no Egito mesmo, maná no deserto, provaram o dom celestial. Seguindo, deixa eu citar aqui para você nessa etapa, provaram o dom celestial. Eu quero citar 3 comentários aqui para você, uma frase. Um erudito chamado Alford, interpretando esse texto, provaram o dom celestial. Olha o que ele vai dizer: conscientemente e pessoalmente participaram de algo, que aqui chama de dom celestial. Então não é algo fortuito, mas conscientemente e pessoalmente participaram de algo, quer dizer, comeram, participaram do dom celestial, provaram o dom celestial. Um léxico grego chamado léxico de Grimm, o autor, ele diz que o sentido desse termo provaram o dom celestial aí, provaram significa sentir, provar, só para confirmar isso, que é uma prova real, é um saborear. Aliás, é uma das palavras que ele coloca. Saborear, experimentar. Então não foi algo externo e objetivo, não. Foi algo subjetivo. Importante compreender isso, porque ele vai aplicar para nós cristãos. Como que dizendo, e você? Você não foi iluminado quanto à redenção?
E quanto aos propósitos de Deus, você não tem provado o dom celestial? Você não tem comido o verdadeiro maná? Você não tem saboreado Cristo? Não? Compreende a analogia que ele está fazendo? Vamos seguir. Westcott, o grande erudito Westcott. Olha o que ele diz sobre essa palavra. A palavra provaram aí nesse texto expressa uma real e consciente experiência da bênção apreendida no seu verdadeiro caráter. Uma real e consciente experiência da bênção apreendida. Então, não tem nada aqui que seja espúrio, né? Mas real, verdadeira experiência da bênção recebida. Vamos para a próxima frase. Se tornaram participantes do Espírito Santo. É a última frase do verso 4, está vendo aí? Se tornaram participantes do Espírito Santo. Coríntios 10, que foi lido hoje na introdução, é dito que quando eles jornadeavam pelos desertos, eles beberam de uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Em que sentido eles se tornaram participantes do Espírito Santo? Irmão, é extremamente frequente para explorar a figura, né? Na Bíblia, a comparação do Espírito Santo a esse rio que flui, a esse fluir de águas. Nosso Senhor mesmo fez isso. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aquela água que fluiu da rocha no deserto da qual eles beberam, é uma figura clara e evidente mesmo do Espírito Santo. Não significa que eles se tornaram habitação do Espírito Santo, não, porque não houve habitação do Espírito Santo antes da nova aliança em ninguém. Então, quando é dito que aquela água fluiu da rocha, é uma figura da participação deles no Espírito Santo. Água que flui da rocha ferida. A água que flui do Cristo ferido. Então, se tornaram participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus. Vamos para a próxima frase aí. Verso 5. Provaram a boa palavra de Deus. Será que não? Ora, irmãos, lá estava Moisés. Como provaram da boa palavra de Deus? E só o que fizeram era murmurar. Um outro erudito, nos ajudando nessa expressão, provaram a boa palavra de Deus, olha o que ele diz. Não meramente provaram, mas reconheceram a benevolência da palavra de Deus. Esse erudito chamado George Milligan. Não meramente provaram, mas reconheceram a benevolência da palavra de Deus. Seguindo ainda, e também é dito que provaram os poderes do mundo vindouro. Está vendo aí? Vou citar 4 exemplos para os irmãos do que eles provaram, que tem a ver com os poderes do mundo vindouro. Primeiro, eles provaram a Shekinah da presença de Deus. Isso não era uma coisa pequena não, irmão. Era uma coisa tremenda. Aquela glória que se manifestava no Santo dos Santos. E que o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano. Shekinah, da glória, da presença de Deus. Segunda coisa, quanto aos poderes do mundo vindouro. A nuvem. Você imagina isso, irmão? Poderes do mundo vindouro. Eles tinham uma nuvem particular. Você pode imaginar isso? No deserto. Eles tinham um guarda-chuva particular. E o guarda-chuva seguia o povo, ao contrário, o povo seguia o guarda-chuva, né? E quando o guarda-chuva parava, o povo parava. O guarda-chuva descia e o povo acampava. A guarda-chuva subia, o povo desarmava as tendas e o guarda-chuva andava. Eles iam debaixo do guarda-chuva, né? Até porque se não fosse, morreriam no deserto, fustigados pelo calor, não é? Então isso é provar os poderes do mundo vindouro. Qual povo já teve um guarda-chuva como esse? Então, mais uma expressão do que eles provaram. Mais uma figura, não é só o guarda-chuva, não, de dia. É que o guarda-chuva de noite virava uma coluna de fogo. Porque se não virasse, morria todo mundo também, no frio do deserto. Então o guarda-chuva de dia virava uma coluna de noite, e uma coluna de fogo, para manter os animais peçonhentos longe e para acender a lareira para o povo dormir quentinho. Provaram os poderes do mundo vindouro. Não provaram? E nós? Não temos provado, irmão? E mais um exemplo desse provaram. As roupas. Já pensou? Nós fazemos aí um guarda-roupa, aliás, maior do que devia, né? Eles não tinham um guarda-roupa. Ficava complicado desarmar guarda-roupa no deserto, né? Eles tinham uma roupa que não envelhecia nos seus corpos. E tinham calçados que não desgastavam. Provaram os poderes do mundo vindouro. E agora chegamos na palavrinha do verso 6.
e caíram. Caíram em Cades Barneia, quando eles profanaram a terra. Quando aqueles 10 dos 12 espias voltaram com aquele relatório: é terra de gigantes, vão nos comer vivos, vão nos devorar. Enquanto Moisés havia dito: é terra boa que o Senhor vos dá. Compreende, irmão? Isso é caíram. A palavra aqui, parapipto, significa desviar-se. Caíram. Significa afastar-se. Significa cair para o lado. Significa vaguear ou perambular. Então é dito que eles provaram tudo isso que nós já falamos e perambularam, vaguearam, desviaram para o lado. E mantenha na sua mente o pano de fundo de Cades Barneia, para que você entenda em que sentido nós estamos sendo exortados. Nós estamos sendo exortados, vou dar um pulo lá para o capítulo 10, verso 32, se não me engano, ou 35, que o autor de Hebreus diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. É nesse sentido que eles caíram, e que nós somos exortados a não cair. Vou avançar um pouco mais aqui. Vou ler para você 2 comentários sobre esse caíram, que vão nos ajudar. Como eu disse para você, nós temos muitos bons comentários sobre Hebreus, de grandes eruditos, não só eruditos. Erudito tem vários, né? Mas tem eruditos que literalmente não servem para nada. É bom tomar o seu grosso volume e pôr no lixo, literalmente. Mas graças ao Senhor nós temos realmente homens que tiveram visão, entendimento da palavra de Deus, vários, e que podem nos ajudar. Eruditos modernistas, eruditos liberais, realmente não servem para nada, eles são uma peste no meio da igreja, eles são hereges, eles são anticristos no seio da igreja. Todos eles, teólogos neoliberais, modernistas, essa coisa que graça por aí, né? Mas vamos ouvir Andrew Murray, o que ele diz sobre esse texto. Então, preste atenção. Visto que eles crucificam para si mesmos o Filho de Deus e o expõem à vergonha pública, é impossível renová-los para arrependimento. Ele está fazendo assim uma tradução livre desse texto, segundo sua interpretação e seu entendimento. Então vou repetir. Visto que eles, esses que caíram, que é citado aqui, eles crucificam para si mesmos o Filho de Deus e o expõem à vergonha pública, é impossível renová-los para arrependimento. Aí, agora, essa é uma citação literal dele, agora um pequeno comentário dele também. Isto por causa deles. É impossível renová-los para arrependimento por causa deles. Pois alguns podem se colocar em uma condição de dureza empedernida. Aí o próximo comentário que eu vou ler, preste atenção, vai explicar melhor para nós o que seria essa condição de dureza empedernida. Então vou repetir o que eu já li aqui de Andrew Murray. Esse é impossível renová-los é por causa deles, porque alguns, esse alguns só Deus conhece quem são, nós não temos nenhum veredito para dar sobre eles, né? Alguns podem se colocar em uma condição de dureza empedernida, eles estão realmente endurecidos, impossível renová-los outra vez para arrependimento. Agora, um outro irmão erudito, sem dúvida, estudioso, com visão espiritual, George Lang, ele escreve assim: ninguém está além da possibilidade de arrependimento enquanto viver. Escutou com atenção? Ninguém está além da possibilidade de arrependimento enquanto viver. Mas existem alguns cuja condição inalterável em apostasia, alguns cuja condição inalterável em apostasia é conhecida por Deus durante o tempo de vida deles, embora não seja conhecida por nós. Vamos ser mais claros. Nós certamente temos conhecido irmãos que apostataram. Por exemplo, irmãos que voltaram, depois de professarem uma fé cristã, serem batizados, reunirem-se, voltaram para o judaísmo e negaram Jesus de Nazaré, vindo em carne. Nós aqui conhecemos pessoas. Sabe o que isso significa? Apostasia. Sabe qual é o perigo para eles? Que seja impossível renová-los para arrependimento.
porque estão expondo o Filho de Deus à ignomínia e crucificando para si mesmos, nas palavras de Andrew Murray, o Filho de Deus e o expondo à vergonha pública. Irmão, é muito grave. Por isso o livro de Hebreus exorta. Deixa-me dar um pano de fundo que vai te ajudar talvez mais. Os hebreus estavam sendo perseguidos nesse sentido. Porque veja, eles eram hebreus, judeus. Mas eles viram a glória de Cristo, viram quem Ele é. Olha como o livro começa. Deus nos falou no Filho, Ele é o resplendor da glória, Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é maior que os anjos, Ele é maior que Moisés, Ele é maior que o Arão, Ele é o verdadeiro tabernáculo, Ele é o sumo sacerdote. Por isso o livro é tão lindo, né? E os hebreus sabem tudo disso. Então eles viram Cristo. Então o autor está dizendo, agora, cuidado. Vocês suportaram muita luta, muito sofrimento, até o espólio dos bens de vocês por causa dele. Não abandonem a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E tudo mais que você lê nesse livro. Então, irmão, pergunta para nós. Você acha que algum de nós aqui está além da apostasia? Não. Se isso aconteceu com alguns irmãos, isso também pode acontecer conosco. Então guarde o seu coração. Não crucifique o Filho de Deus para você mesmo e o exponha à vergonha pública, porque essa condição em você pode ser inalterável. Vamos seguir. Verso 8, já estamos terminando. Verso 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. Oh, como o Senhor abençoou o povo de Israel no deserto. Como o Senhor tem nos abençoado. A chuva que frequentemente cai sobre ela. E produz erva útil para aqueles por quem é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é desqualificada. Foi a palavra que Paulo usou em Coríntios 9, então. Dizendo, eu temo ser desqualificado tendo pregado a outros. Então o que eu faço? Eu corro, não sem meta. Eu luto, não como desferindo golpes no ar. A consciência que Paulo tinha, irmão, da necessidade de guardar a fé. Como ele falou isso para Timóteo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guarda o bom depósito que te foi confiado. Não é? Compreende, irmão? Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, desqualificada. E perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Textos que vão ilustrar para nós essa desqualificação. Vamos terminar com isso. Veja só. Primeiro, então, já falei. Essa palavra rejeitada, traduzida aí na Revista Atualizada de Almeida como rejeitada, é a mesma de Paulo em Coríntios 9, 27, desqualificado. Então isso é importante. Paulo temia essa situação. Por que nós não iremos temer? Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Nós estamos sendo assediados por judaizantes. Temo, irmãos, que isso entre de forma sutil, guardando dia, regras dietéticas, coma isso, não come aquilo, prove isso, não prove aquilo, coisas que com o uso se destroem, segundo Colossenses, capítulo 2, cuidado com essas coisas. O que mais? Práticas judaizantes, como por exemplo, shofar. Guarde com relação a essas coisas. Não há nenhuma base bíblica para a igreja tocar shofar. Nenhuma. Pelo contrário, isso é uma coisa esquisita, não é? Práticas judaizantes. Essas coisas entram de maneira sutil e assolam a igreja. E confundem os cristãos. E trazem mistura para a nossa fé. Irmão, mistura começa devagar. Uma mulher introduz uma medidazinha de fermento em 3 medidas de farinha. E basta. Para que tudo fique levedado. Essa é uma das parábolas de Mateus 13. E fermento na Bíblia fala de imoralidade, fala de hipocrisia e fala de falsas doutrinas. Essas 3 coisas são fermentos, segundo a Bíblia. Imoralidade, hipocrisia e falsas doutrinas. Por isso Hebreus 13 vai dizer, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. E já que eu citei isso, por favor, peça ao Senhor ajuda aí e se concentre um pouco mais para nós terminarmos.
Em Hebreus 13, de onde vem esse texto, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é o coração estar confirmado com graça e não com alimentos, pois de nenhum proveito têm os que com isso se preocupam. Isso está em Hebreus 13, se você quiser leia. Agora sabe o que ele diz na sequência? Olha a beleza disso. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no santuário. Esse versículo é muito simples, irmão, mas eu não sei se você consegue entender, sem conhecer bem Hebreus. Sabe o que ele está dizendo? Os que ministram no santuário, no templo, as coisas dos judeus, os que ministram no santuário, não têm direito de comer nesse altar que nós possuímos. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no santuário. Esse altar está, digamos, esse altar fala da cruz, com certeza. Sempre o altar na Bíblia aponta para a cruz do nosso Senhor Jesus. Mas onde ela está representada da maneira mais evidente e mais clara? Qual é o altar no qual nós comemos? Me responda. A mesa do Senhor. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram nas sombras, no santuário. No santuário. Compreendeu, irmão? Que privilégio que nós temos. Nós comemos na mesa do Senhor. Porque somos ministros de uma nova aliança. Louvado seja o seu nome. Então guardemos o nosso coração. E aí, concluindo. Agora. Verso 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas que são melhores ou superiores. É uma das palavras-chave de Hebreus, ocorre mais de 10 vezes, 12 ou 13 vezes. Das coisas superiores e que são pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Ah, como o Espírito Santo é gentil, irmão. Ele falou coisas tão sérias, você viu aí? Tão sérias, tão penetrantes, tão contundentes, não é? E agora ele vai trazer um bálsamo de confiança. E vai dizer assim, olha, mas embora eu diga isso, embora eu fale com essa seriedade, com essa solenidade, eu estou seguro das coisas quanto a vocês que são superiores, que são pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, a maneira contundente, séria, com que ele falou até o versículo 8. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Está vendo a exortação para perseverar? Se vocês sofreram, sofram mais. Vocês têm servido, sirvam mais. Estão trabalhando por Ele, trabalhem mais. Porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue. Ah, que epístola preciosa é essa. Está vendo a chave dela? Todo lugar você vê. Continue, avança, progrida, corra, esforce. Sempre a mesma ênfase, com palavras diferentes. Então continue, cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis notros, preguiçosos, descuidados. Traduzido aqui como indolentes. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que não só pela fé, mas pela longanimidade, que aqui fala de constância, fala de resistência, porque nós estamos em uma corrida de fundo, em uma maratona. Longanimidade, e o resultado será herdar as promessas. Amado irmão, me comprometo com você, faltam 5 minutos para as 10, que essa é a última nota, e vamos terminar. Escute só, não precisa abrir sua Bíblia. Apocalipse 22, de 3 a 5. Vamos lá para o final do livro, e vamos fazer uma nota final. Vamos ver se nosso apetite é aguçado com o que nos aguarda. Apocalipse 22, versos 3 a 5. Vamos ler, vamos terminar. O Espírito Santo use isso, quem sabe de uma maneira especial, agora, nessa noite, dentro dos nossos corações. Escute, Apocalipse 22, verso 3. Nunca, jamais haverá
qualquer maldição. Eu quero citar 7 coisas para os irmãos. E sabe como eu gostaria de chamá-la? Sétupla perfeição. Sétupla perfeição. É isso que nos aguarda. Qual é a sétupla perfeição? Número 1, nunca jamais haverá qualquer maldição. Sabe o que diz essa frase? Perfeita ausência de pecado e perfeita bênção. Irmão, pensar que nós viveremos diante dele em perfeita ausência de pecado é maravilhoso. Nós não entristeceremos mais aquele que nos amou e se entregou por nós. Nunca mais nós o entristeceremos, porque não haverá mais pecado. Nunca mais haverá qualquer maldição. Então, perfeita ausência de pecado e perfeita bênção. Segundo, vamos seguir aí. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Essa é a segunda perfeição. Vamos chamar de perfeito governo. Irmãos, como nós precisamos ser governados, encabeçados, todos nós. Nós estamos marchando para aquele dia, quando haverá perfeito governo. Por quê? Porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Perfeito governo. Terceiro, os seus servos o servirão. Perfeito serviço. Nosso serviço hoje ainda é limitado, imperfeito em muitos aspectos, por causa de nós. Quanta coisa há dentro de nós, quanto lixo ainda, não é? Quanto distúrbio, quanta coisa a ser tratada. Mas breve vem o dia em que entraremos num serviço perfeito. Você pode imaginar, irmão? Não pode, não é? É impossível imaginarmos. Às vezes sonhamos com alguma coisa assim. Quem sabe no sonho passa perto, não é? Perfeito serviço. Seus servos o servirão. Número 4. Contemplarão a sua face. Perfeita comunhão. Contemplarão sua face. Não é mais espelho. Coríntios diz, nós vemos obscuramente como por espelho. 1 Coríntios 13. Mas então nós veremos e conheceremos como também nós somos conhecidos. Plenamente. Então, perfeita comunhão. Contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome, ou contemplarão a sua face, perdão. Perfeita semelhança e identificação. Contemplarão a sua face. Perfeita semelhança e identificação. Nas suas frontes estará escrito o nome dele. Perfeito conhecimento. Nas suas frontes o nome dele. Perfeito conhecimento. E por último, verso 5, já não haverá noite, e nem precisam eles de luz de candeia e nem de luz do sol. Candeia é sombra e sol é sombra. Nós não precisaremos nem de candeia nem de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Isso é perfeita glória. Sétupla perfeição. Amados irmãos, nós estamos marchando para essa realidade maravilhosa. Vamos lembrar que marchemos bem, que marchemos de forma digna, que marchemos não como desferindo os golpes no ar, com meta, com entendimento, deixando para trás as coisas que ficam para trás, esquecendo, e avançando para as que diante de nós estão. Tratemos os assuntos que o Espírito Santo nos tem convencido hoje. Hoje é uma das palavras importantes de Hebreus, durante o tempo que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Exortai-vos cada dia mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você vê como essa palavra é importante em Hebreus? Porque esse hoje de Deus, sem dúvida, é, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus. E nós somos convocados a agir hoje, principalmente em 3 áreas, que outros irmãos têm explorado já. Relacionamentos inadequados. Não espere, irmão,
Corrija o relacionamento inadequado hoje. Seja no sentido de dar perdão, de receber perdão, de ir à tua esposa, de retomar uma palavra rude, áspera, grosseira que você falou, um maltrato, uma falta de posicionamento. Corrija hoje. Coração dividido, relacionamentos inadequados em primeiro lugar. Segundo, coração dividido. Corrija hoje. Peça ao Senhor que sua única paixão seja Ele e que tudo mais gire em torno disso. Hoje, não amanhã. Coração dividido. E terceiro, pecados habituais. Enfrente-os hoje na presença do Senhor. Pecados habituais. Não viva nessa ladainha de confessa e cai, confessa e cai, confessa e cai, confessa e cai de novo. Desfira um golpe certeiro com a ajuda do Senhor. Nos pecados habituais. Relacionamentos inadequados. Coração dividido. Pecados habituais. Nós precisamos tratar essas coisas hoje diante do Senhor. Portanto, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, o coração do Pai satisfeito, em primeiro lugar, e uma igreja comprada, em segundo lugar. A alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da vergonha. O santo nu, o santo esbofeteado, o santo ferido, o santo cuspido, não fez caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vós não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ah, irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por tua compaixão por nós, sem limites, sem limites. Obrigado por teu amor invencível. Obrigado porque o Senhor nos procura nos lugares mais recônditos. Obrigado, obrigado, obrigado. Senhor, renova nosso coração para Ti. Senhor, retira, trata duramente com os Teus competidores no nosso coração. Senhor, nós queremos colocar a Tua mão, a nossa mão na Tua, para que possamos desferir golpes certeiros na face dos nossos adversários interiores, dos Teus inimigos dentro de nós. Não desferir golpes no ar. Ajuda-nos, Senhor, no domínio próprio, na disciplina. Queremos conquistar aquilo para o que nós fomos chamados. Ó Senhor, tem misericórdia da Tua igreja nesses dias. Nós nos reconhecemos tão fracos, Senhor. Nosso testemunho é tão nublado, é tão pequeno. O mundo tem nos influenciado mais do que nós temos influenciado o mundo. Tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa-nos, atende-nos, visita-nos. Recupera-nos, Senhor. Nós te suplicamos. Alcança algo da Tua glória em nós. Queremos, Senhor, queremos que quando o Senhor vier, o Senhor realmente seja adornado com glória nos Teus santos. Ó Deus, cumpre com poder todo o propósito de bondade e obra de fé e nos torne dignos da vocação a que fomos chamados, para o louvor da glória da Tua graça. Te pedimos no Teu precioso nome. Amém, Senhor.